Bem, sejam bem-vindos. Eu sou o professor Edival, temos aqui o professor Paulo Emílio. Vamos iniciar aqui nosso bate-papo inicial da disciplina, tá? Então, vou começar aqui, tem que abrir o arquivo, né? Abordagens e tendências em computação e ensino. Vou compartilhar aqui a tela, esse arquivo, para a gente, né? Essa aqui, pronto. Estão conseguindo ver, gente? Todo mundo está conseguindo ver? A gente pode falar, tá? Não precisa ficar mudo, não. Sim, Pode sim, dá para ver. falar. Vou aumentar um pouquinho. Acho que agora tá bom, né? Tá dando para ver bem. Então, beleza. Nós vamos estar aí nessas 6 semanas, né, vendo, né, iniciando essa disciplina, abordagem de tendência de computação e ensino na nossa pós-graduação de educação e informática, né, do IFRJ, apresentando nosso professor, doutor Paulo Emílio Paes Rodrigues, que ele é doutor em engenharia de produção pela COP, mestre em gestão e estratégia de negócio pela Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, tem MBA em gestão de negócio e tecnologia de informação FGV, pós-graduado em internet e rede de computadores pela UV e graduado em ciência de computação pela UCP de Petrópolis. Tem 30 anos de experiência como consultor, 18 anos na área de gestão de processos, professor universitário de TI desde 2004, né? Então, trabalha no FRJ, né, professor de ensino básico e tecnológico, né, desenvolve pesquisas em tecnologias educacionais e metodologias ativas na educação e gestão de processos de negócio com ênfase em gestão de conhecimento, gestão de competências e indicadores de desempenho. Eu sou o professor Edival Ponciano de Carvalho Filho, sou doutor em engenharia de sistemas pela COP, na área de banco de dados, parte de ontologias e aprendizado de máquina. Sou mestre em engenharia de produção pela UF, na área de gestão, finanças e estratégia. Tenho MBA em gestão de negócios de TI pela FGV. Sou bacharel de informática pelo UFRJ. Né? Trabalhei como consultor de TI, na área de TI, durante muito tempo, na várias empresas, como na Secretaria de Fazenda do Estado do Rio, na IBM, né? Na EDS, que era uma empresa ligada à General Motors. Né? Eu trabalhei como coordenador de desenvolvimento de sistemas, analista de negócio, qualidade. Né? Trabalhei na Fundação Petrobras também, coordenando alguns sistemas. Né? Trabalhei como programador também há muito, muito tempo atrás, nossa. Né? E também trabalhei 2 anos como professor de curso de computação na Unipli, de noite. Então sejam bem-vindos a nossa. Antes, podemos. Né? Estamos aqui. Paulo, deseja aí complementar essa introdução pessoal? Não, acho que tá bom, tá bom. Cara, a gente tá ficando tão, assim, é tanto tempo de mercado, né? Que de coisas que a gente for ficar falando aqui, fica meia hora falando onde trabalhou, onde não trabalhou, né? Assim, por isso que eu agrupei logo em muita coisa, né? Por exemplo, essa semana agora a gente teve um encontro lá em Petrópolis, de 40 anos que nós entramos na faculdade, na universidade. Cara, 40 anos é muito tempo, hein? porra, uma vida. Eu Estou nem fazendo imaginava. as contas aqui, cara, eu também tenho 40 anos. Eu tenho 42 anos que eu entrei na engenharia, 40 anos na informática. Cara, é muito tempo. Né? Tempo. A gente viu toda a história da informática, pelo menos grande parte dela, né? Grande parte dela, realmente é bom, mas realmente. Né? Espero ver mais uns 20 ou 30, né? Isso vai ser fácil. Também espero. Nem que seja como telespectador. Sem dúvida. Né? Ou Porque usuário, né?
que usar mesmo. Usuário. Pelo menos você é um bom usuário, porque o meu filho pega, começa a programar em Rust, eu começo a olhar lá, cara, é um C derivado né? Cara, é uma linguagem já tem. Se eu tiver que mexer naquilo, vai dar uma só dor. É Fácil não, verdade. cara. A tecnologia muda muito rápido, né? Prosseguindo aqui, gente. Então, né, o objetivo dessa disciplina é a gente conhecer as tecnologias computacionais recentes na área educacional, relacionadas a IA, relacionadas a Makers, Steam, Serious Games, né? E lembrando, nossa abordagem não é técnica. Então, as pessoas que não são tanto, os alunos que não são tanto da área técnica, podem ficar tranquilos que a gente vai, né? A ideia aqui é que vocês conheçam, saibam, né, do que se trata e possam fazer uso dessas tecnologias, né, na área do ensino. Tá? Então, não, ninguém precisa ficar assustado, vai ter que programar em Rust. Nem eu programo em Rust. Né? Mas conhecer como é que, né, funciona o movimento Steam, que é excelente. A parte de Serious Games também é interessante. E lembrando, nem sempre informática significa perfil totalmente técnico. Né? A gente tem muitos perfis que são extremamente úteis. O Paulo pode dar exemplos melhores até de perfis que não são tão técnicos, mas são perfis mais ligados à análise, à gestão, ao planejamento, que também são extremamente importantes. Na área da educação também, né? Esses perfis também encontram muitas necessidades, não digo nem utilidades, necessidades de serem aplicados para que a gente atinja bons resultados. Por exemplo, no caso, quase tudo que a gente vai abordar nessa disciplina são tecnologias que são utilizadas hoje com tecnologia, mas são tecnologias pedagógicas, a maioria, né? O Steam, a cultura maker, né? Que você trazendo muita coisa de tecnologia para dentro pedagogicamente para os alunos, entendeu? Quando a gente fala aí de metodologia ativa, isso, na verdade, não tem nada de técnico de informática. Tem muito mais de conceitos que a gente utiliza, técnicas de informática, para poder habilitar o uso, né, para que seja bem utilizado. Então, é um viés que a gente traz, é muito mais conceitual, de padrão, né, vamos dizer, de metodologias aplicáveis à educação, mas que são habilitadas pela tecnologia. Por exemplo, a cultura maker, inclusive, ela traz muito de uma coisa manual, né, artesanal, da, do, de uma pessoa que tem habilidades manuais, que tem habilidades marcenaria, onde você envolve tudo que é artesanal, manual, construção de alguma coisa, utilizando no caso, pode ser a informática, sim, mas a eletrônica também. Então, é o braço que você pode, assim, da robótica, que trabalha a construção em casa, que aí você pode também programar, entendeu? Tem uma série de situações, né? Mas também não é nada muito técnico. Hoje, graças a Deus, as ferramentas, mesmo para desenvolvimento e programação, elas são muito amigáveis e muito intuitivas. Se você tem um pouco de pensamento computacional, um pouco de lógica, fica bem fácil. Eu não posso dizer fácil, né? Porque fácil uma percepção individual, né? Mas fica bem facilitado, né? Com um pouquinho de esforço as pessoas pegam, utilizam. E eu falo sempre, né? Todas as tecnologias aplicadas à educação, elas são mais ou menos que nem você entrar na academia, quando tem muitos anos que você não vai à academia. Aquele primeiro mês tu quer morrer, né? Tu quer matar um professor, tu quer fazer é uma dificuldade danada,
né? Mas depois que você acostuma, você não consegue viver sem, tá bom? Então, é mais ou menos isso que eu queria comentar. Perfeito. Inclusive, sobre a parte maker, nós já vi trabalhos em que envolviam robótica, eletrônica, Arduino, e já vi trabalhos que não tinham nenhuma eletrônica aplicada, eram mecanismos, eram coisas feitas no papelão, com isso, com aquilo, que atingiam o objetivo didático, que é planejamento, montar um protótipo, evoluir aquilo, ter um trabalho em grupo. Então, nem sempre, né, você necessita, né, daquela técnica específica. Né? Por quê? Porque o caminho educacional passa pelo aprendizado, né, de você desenvolver a forma como você vai resolver aquele problema. Então, assim, às vezes a gente fica assustado aí programar em robôs. Nem sempre, né? Às vezes você tem um projeto mais simples, mas de forma como é desenvolvido, com materiais mais simples e tudo, você consegue chegar aos objetivos educacionais da mesma forma com um projeto que tenha mais componentes eletrônicos embarcados. Então, o objetivo é educacional, não é fazer um negócio foguete subir, chegar a tal altura, mas é você conseguir desenvolver um protótipo e ter toda a equipe trabalhando, fazendo as experimentações, aprendendo com os erros. O objetivo é educacional. Então, a gente vai ter, né, nós temos aqui vários, vamos usar o nosso ambiente que vocês já estão acostumados a usar, né, que é o Moodle. Então, nós temos várias documentações já prontas que foram liberadas ontem, né? Acho que ontem de manhã, né? E, né, para que vocês possam ler à medida que vocês, né, vão acompanhando. Vão ter fóruns para serem preenchidos, ou seja, os fóruns são sempre muito importantes. Né? Olha só, cálculo da nota, fóruns valendo 3 pontos. Tá? Então, a ideia é que o fórum seja, você coloque lá né, os seus achados, o seu, né, um projeto de artigo, né, algum texto que você esteja elaborando e que os seus colegas passem, olhem aquilo e complementem, haja uma sinergia. Então, como a gente trabalha online, é muito importante essa sinergia entre vocês e os fóruns. Você vai acabar encontrando gente que tem a mesma afinidade em termos de abordagem, que quer fazer o trabalho final. Né? Além de ser extremamente enriquecedor você colocar lá, né, um esboço de algo que você já esteja pensando em escrever e, claro, receber complementos, receber até elogios, mas é importante. Tá? Então, o fórum não é só um turno, não só quem coloca essas coisas, mas quem enriquece o trabalho dos outros. Coloca mais uma referência. Olha, também tal autor interessante, tal, porque ele aborda desse jeito. Então, preste atenção nos fóruns, tá? E existe o trabalho final em grupo, tá? Que está valendo 7. Então, acho que nós temos 2 fóruns e o trabalho final valendo 7. Né? Antigamente era 6, porque a gente tinha, acho que 3 fóruns, mas um deles não estava funcionando muito bem, estava quase igual ao outro. Então, né, como a gente tem menos fóruns, trabalhem bem isso aí. O fórum é extremamente importante para a troca de experiência também, né? Vocês acabam trazendo para o fórum experiências de vocês e que seus colegas podem fazer uma crítica construtiva ou colaborar com alguma experiência deles também, por afinidade. Eu acho bem importante, né? O fórum seria aquela conversa de fora né, de corredor, de sala de aula entre vocês. Eu acho que ela é muito importante, já que vocês não têm isso presencialmente. Francisco, não, Silva,
Está perguntando aqui, professores, uma curiosidade que tenho, considerando o tempo que já passou e a experiência no curso, pensando na teoria internet morta, às vezes parece que nosso fórum virou uma fala entre chatbots de IA. Vocês percebem isso também? Olha, cara, hoje em dia os chatbots de IA estão muito avançados, né? Eu, pelo menos, tenho trabalhado com alguns chatbots que às vezes até me assusto com a capacidade de consolidação de conhecimento e respostas bem, vamos dizer, pertinentes, né? Elas malucinam muito mais, entendeu? Trazem coisas bem interessantes. Né? Eu, Agora, essa teoria da internet morta, eu sinceramente eu não tenho conhecimento profundo dela. Já escutei falar em algumas coisas, mas eu hoje, esses dias aí, eu até assisti um filme. O filme assim, é meio fraco até, mas é baseado é uma refilmagem de um clássico que é a Guerra dos Mundos, né? Onde alienígenas entram, baixam aqui na Terra e começam a querer aniquilar, né, a humanidade. E esse filme ele tem uma versão de 1940 e pouco, 50. Ele foi refilmado de novo agora na década de 90, se eu não me engano. Tinha até que o Will Smith nesse, e agora ele tem essa versão nova com Ice Cube. Assim, mas essa versão nova é legal, que a gente consegue ver que ele traz uma mensagem muito importante, é que se a gente tem um apagão hoje de internet, o mundo para. Então, eu não acredito muito em internet morta. O que eu acredito é que você vai jogando coisas num lixo e em camada e vai ficando lá, né? E uma vez dentro da internet, você nunca mais perde. Mas agora, internet morta, eu não consigo ver ainda nos próximos anos alguma coisa que substitua a internet, né? Até porque hoje, isso é bem interessante no filme. Óbvio que tem alguns exageros, mas tudo hoje é conectado. Centrais de elétricas, bolsa. Aí, cara, não existe mais dinheiro. Se a gente tem um apagão hoje de internet e você não tem mais acesso à bolsa de valores, banco, nada, acabou o dinheiro. Né? Acabou, ninguém sabe mais o que tem, o que não tem, a gente vira a idade da pedra. Que é uma das teorias também, que bem plausíveis também, de uma tempestade solar de uma certa magnitude, a gente tem um apagão, né, de uma energia, né, é uma bomba eletromagnética que você apaga tudo. Né, você queima muita coisa. Então, hoje, muitas dessas. Do que a gente tem em termos de tecnologia estão sendo bem protegidas em data centers, primeiro, estrategicamente posicionados, escondidos, e geralmente em lugares profundos onde essa energia eletromagnética não causaria danos. Né? Então a gente tem uma parte superficial que está exposta, né, mas a gente tem uma perfeita capacidade de backup de trazer tudo de volta em bem pouco tempo. Né? Então isso eu não acho que a internet morta seja eu acho assim, mais uma conspiração do que uma realidade. Mas aí é isso. Uma outra coisa que você falou aqui, resumir curiosidade, parece que não falamos mais entre colegas nos fóruns, mas através de chatbots como o nosso alto-falante. Então, bot falando com bot. Na verdade, quando você fala no fórum, você está falando estou falando com duas palavras, né? O que eu acho que realmente isso é um problema não só da internet, é um problema global, porque você vê que hoje mesmo nas escolas os alunos não têm mais a lateralidade, né? Não conversam entre si, né? Eles estão muito preocupados em estar com o telefone e falando em rede social. Isso é uma preocupação muito grande, né? Por exemplo, o WhatsApp. Eu até comentei esse final de semana, quando eu voltei de Petrópolis, eu voltei com 3 amigos
que se formaram comigo e tudo, eles vieram de carona comigo para Nova Iguaçu, um até de São Paulo, e a gente estava falando sobre algumas situações, principalmente, por exemplo, o WhatsApp. É um absurdo como é que hoje grande parte do nosso comércio feito, vamos dizer assim, comércio físico, né? Nosso comércio físico hoje é calcado em WhatsApp. Se você vai pedir alguma coisa de comida, vai comprar alguma coisa, vai tirar dúvida com o fabricante, vai fazer, tudo é WhatsApp. Quer dizer, isso eu não vejo as empresas colocando uma ferramenta alternativa para você ter contato com elas, entendeu? Por exemplo, hoje tem o iFood, beleza, para pedir uma comida, né? Mas, de qualquer forma, ele está numa rede social, digamos assim, né? E o WhatsApp, você pode ver qualquer negócio hoje, você coloca lá, acompanha no Instagram, no WhatsApp, Facebook agora está caindo meio de moda, né? Mas principalmente Instagram, WhatsApp e até agora TikTok está entrando com força. Mas eu fico muito preocupado com isso. Negócios calcados, negócios físicos, tá? Calcado muito do seu ativo, né, da sua transação comercial em WhatsApp. O cara tinha que ter no mínimo Telegram, Discord, mais umas outras ferramentas que para ser acessado e que fossem divulgadas, né? E não a gente ficar também, além de tudo, na mão de uma empresa única, né? Porque é um problema que a gente tem hoje, que a gente está vivendo isso claramente no Brasil. Se o pessoal da Meta lá resolve cortar o nosso acesso, é muito pior que os 50% que eles estão dando de tarifa, pode ter certeza. Isso é uma preocupação grande que eu tenho. Tá bom? A gente Mas tem que fazer um bom uso da tecnologia. Por exemplo, se você perder o celular, perde todos os contatos. É complicado. Né? Você troca a sua conta de celular. Tem o e-mail do Google que tem o pessoal do trabalho. Você troca, cadê meu contato? Sumiu. Ah, porque está no seu trabalho. Você salvou o contato da pizzaria no seu trabalho. Ele some quando você shift o e-mail. Ou seja, a gente fica muito dependente da tecnologia. Então, o ideal é que a gente saiba, digamos, se o dado, meus contatos, eu exporto e salvo aqui, entendeu? Justamente para não ficar dependente da tecnologia. As companhias dependentes do WhatsApp, como o Paulo falou, realmente é algo preocupante. Mas quanto a gente depende das mídias sociais, dos grupos do WhatsApp e tudo, né? Às vezes você não tem nem o telefone desse pessoal, tá tudo gravado lá, tudo dependente da memória do celular. É muito complicado essa dependência. Tá? É importante que a gente consiga não depender, né? Ou pelo menos ter meios que, se aquela tecnologia ou aquele dispositivo falhar, você ter meios para conseguir, né, conseguir fazer suas coisas, né? Às vezes as fotos só estão, não, as fotos todas ficam no meu iPhone, é complicado, né? Então a gente tem que evitar essa dependência, né? uma outra coisa que eu tenho pesquisado, tenho lido bastante sobre, inclusive, que tem me interessado, mas aí de uma maneira mais pessoal, que tem a ver com neurociência, tem a ver com psicologia. A gente está perdendo capacidade muito de raciocínio porque a gente não exercita, né? A gente lê direto. E uma outra coisa que a gente não tem como. Tem coisas que só podem ser conversadas pessoalmente, né? Porque a palavra falada, ela tem uma emoção. A palavra escrita não tem emoção nenhuma. Você não sabe se a pessoa está brincando, está com raiva, está te zoando, tá sendo irônica, né? Então todas as capacidades mentais, psicológicas que a gente coloca, emocionais, numa conversa, numa fala, você perde na digitação. E, e outra coisa, do jeito que nós estamos aqui falando, também se perde, porque a gente está acostumado, o ser humano, há milhares de anos, a, a analisar e detectar expressão facial, movimentos, né? Você já interpreta pelo posicionamento da pessoa, pela expressão facial,
ou posicionamento de corpo, se você está agradando ou não, se aquilo está sendo bom para ela, se não está. Então, a rede social, essa parte escrita, né? E aí eu acho que a gente fica muito robotizado, né? E parece que chatbot mesmo, tá bom? É isso. É verdade, a gente tem que evitar esse, colocar a tecnologia para lidar com essas coisas, com os relacionamentos, né? Por exemplo, pessoas que eu procuro ter um relacionamento mais próximo, eu procuro ter o telefone, ter o e-mail. Imagine se cortar o Facebook e o Instagram, eu acho que as pessoas vão perder 2/3 dos amigos, porque não tem o telefone, não tem nada, né? Então é complicado. A ideia é que você não dependa disso. Eu procuro até evitar usar rede social para os relacionamentos. Eu ligo, colega meu, eu ligo, justamente para evitar essa massificação, né? Que realmente perde, como o professor Paulo falou, o contato face a face é muitas vezes mais rico e mais agradável que o contato remoto. Quando não é possível, contato remoto. Mas se você for possível ter um contato face a face, realmente é muito melhor. Fora a intimidade, né? Você não tem intimidade com quem você fala por, por, por meio remoto, por WhatsApp, por redes sociais. Mesmo pessoas que você já teve muito contato durante muitos anos atrás, se você hoje só fala com ela por rede social, você não está falando com a mesma pessoa, com certeza. Eu não sou o mesmo Paulo que eu era 10 anos, que eu era 20, que eu era 30. Então, por exemplo, tinha pessoas que foram nesse encontro agora que eu não via há mais de 30 anos. É outras pessoas. Em relação do que quando eu convivia na época de faculdade. Né? Ah, tem um amadurecimento? Tem uma série de coisas, mas por isso mesmo que eu falo, o contato físico pessoal é sempre melhor, inclusive para a criatividade, tá bom? Eu não sei se eu te respondi aí, o T. Silva, né? Eu não sei como é que é o nome que tá aparecendo. Só parece T. Silva para mim. Mas eu acho que foi enriquecedor. Se alguém quiser comentar alguma coisa, falado, por favor, gente, não Só fiquem abrir o acanhados, microfone, tá? fiquem à vontade. Podem abrir o microfone aí e falar. Vou andar um pouquinho aqui no nosso, que aí eu entro no Moodle, né? Então a gente tem essa ementa, né? Que eu acho que é melhor eu abrir o Moodle e a gente passar rapidamente. E temos esse roteiro aqui da disciplina. Nós temos 6 semanas, né? São 6 tópicos, né? O primeiro tópico é a aula inaugural, né? O segundo tópico é o conceito de STEAM e Education Forums. Tópico 3 é robótica, cultural maker. Tópico 4 é serious games e IA aplicadas. E temos o projeto de computação, né? Na verdade, é um trabalho feito em grupo, só que vocês têm que montar o grupo antes. Então, existe um fórum sem nota que eu digo: olha, eu vou fazer o grupo com eu, fulano e cicrano. Você posta lá, a gente já fica sabendo. A ideia é até para que vocês consigam se comunicar, tá? Claro, às vezes fica um ou outro sem grupo, às vezes acontece, tá? Não que ele vai zerar nem nada, a gente vai aceitar o trabalho individual, mas a gente aconselha a que seja um trabalho em grupo. O trabalho em grupo é também um aprendizado, tá? Mesmo que o grupo lá saia no braço e tudo, é um aprendizado, tá bom? Então a gente vai trabalhar com pessoas, né? A área da educação. Então é importante que o trabalho seja em grupo. Não deu um problema, deu um azar. Posso entregar o trabalho individual? Pode. Ok. Tá? Mas Mas eu não aconselho trabalho individual, até porque eu sei muito sobre uma determinado um daqueles temas ali. Eu vou fazer sobre aquilo, eu sei muito. É um egoísmo muito grande você fazer um trabalho sozinho e não transmitir um pouco do teu conhecimento, que às vezes tem até mais que nós em algum determinado ponto, com seus colegas, né? Então eu acho o trabalho individual, desculpem até a minha sinceridade, é uma coisa um pouco egoísta. E outra coisa, não existe mais hoje trabalho individual. Trabalho como
físico, como trabalho, onde vocês vão exercer o emprego de vocês. Hoje, o maior conceito que se tem hoje em trabalho é a equipe, né? Tudo é feito em equipe. Nada anda sem equipe. Então, eu acho exercitar o trabalho em equipe é fundamental. Até porque você vai ter discordância, você vai ter, é, às vezes, ideias diferentes. Aprender a lidar com isso é fundamental, né? E a gente da informática tem uma fama de que o nerd não conversa, não fala. Isso é só mito, tá? Porque os nerds que a gente conhece estão dominando o mundo hoje, né? As big techs são todas feitas por nerds. E eles não, com certeza, tiveram que conversar muito, ter que fazer muita política, bater muito papo, trabalhar com muita equipe para ter o que tem. Tá bom? Esse é um ponto importante que o São Paulo colocou. E até o Steve Jobs, né? Ele, apesar de ser já falecido, mas ele falava que ele contratava pessoas que normalmente ele via o perfil e pessoas que não tiveram oportunidade no emprego atual. Gente que foi lá e tem um perfil técnico, isso, aquilo, olha. E gente insatisfeita, que queria fazer alguma coisa e não conseguiu fazer no emprego atual. Ele tentou pegar esse tipo de pessoa. Tá bom, então eu vou te dar a oportunidade de você fazer aqui na minha empresa. Mesmo que seja uma ideia, alguma coisa, justamente para, né, que essa pessoa tenha o quê? Tenha um ambiente de inovação, né? Então, muita inovação não dá certo, mas só o fato de você ter um ambiente de inovação, onde a pessoa tem permissão de tentar, né? E, claro, fazer, né, trabalhar com outras pessoas e fazer a ideia evoluir, isso que é importante. Tá? Então, assim, a gente vai trabalhar com pessoas, porque a gente vai. Por isso que nós temos, é importante que o trabalho seja em grupo. Bom, como o professor Paulo falou, nós vamos lidar com educação, é um trabalho em grupo por si só, né? O Gil de Van está falando aqui, lembra do Alan Turing? Pois é, ele não fez tudo sozinho. Pois É é, óbvio que ele está ele muita coisa, mas a ideia foi dele. Mas, se você olhar a equipe que trabalhou em volta, né, é grande. Né? Eu acho que também ainda teve. Ele deveria ter até mais merecimento do que teve, né? O que fizeram com ele foi, após ele ter dado todos os serviços e o toda a contribuição para a humanidade, né, que ele deu. Pode passar aí de volta. olha, não, já cheguei no final. Eu vou abrir aqui o Moodle, né? Eu vou ter aqui alguma aba, aqui, eu tenho que ir aqui e, Gente, enquanto ele abre, ninguém tem nenhuma colaboração, uma experiência, uma curiosidade, sei lá, alguma coisa que queira falar, até da. Vários de vocês são professores, né? Como é que é a realidade de vocês? Podem ficar à vontade aí para Quando falar. ele falou em Moodle, eu me lembrei que eu estou um pouco atrasado em outra disciplina. Você tem que ter cuidado com isso, porque a disciplina depois tem tempo para você terminar, tá? Senão ela fecha, até porque o professor tem que dar as notas, né? Você pode ficar reprovado por conta disso. Tá? Tem que ter. É bom olhar direitinho, ver qual é a disciplina que você está. Porque os professores têm tempo para poder fechar a disciplina e entregar as notas no SIGA para a Secretaria Acadêmica. eu ainda tenho disciplinas abertas da anterior, mas eu vou ter que fechar. Vou até ver se tem gente com alguma pendência para ver isso. Janela. Olha, eu estou compartilhando aqui o Moodle, tá? Só para a gente dar uma passada, né? Tá, então tem aqui, ó, nós temos aqui o nosso ambiente virtual, tem as orientações aqui, né? Que a gente já falou, Cultura Makers, Team Serious Games, né?
tem alguns avisos, tem o plano da disciplina, né? Provavelmente talvez você até esteja com data do período anterior, né? Mas tudo bem. Existe um fórum de discussão de disciplina para, se você quiser se apresentar e tudo tal. E a gente começa com metodologias ativas. Então, normalmente, vai ser colocado aqui o vídeo da nossa conversa de agora aqui. Para quem não nesse horário não conseguiu estar aqui presente, né? Ele vai poder, né? Se ele quiser assistir o vídeo, né? A gravação vai ser disponibilizada aqui. Lá em metodologias ativas, tá? A gente não tem só aquelas duas que estão lá entre parênteses, tá? Que é só, né? Que são as mais conhecidas, né? Sala de aula invertida, design thinking, mas tem orientação a projetos, rotação de atividades, né? Rotação de estações. Então, tem várias outras metodologias para vocês conhecerem. Eu não sei se algum de vocês já executa alguma, né? Até a metodologia gamificada, né? Aulas gamificadas, que não é a mesma coisa do Siga os Games lá de baixo, tá? Só para esclarecer. Ou seja, existe a parte de gamificação como metodologia pedagógica de ensino. Tá bom? Então a gente tem vários, tá vendo? Né? Como o próprio professor Paulo falou, temos vários, né? A parte de metodologias ativas, tem vários documentos aqui, tá vendo? Sobre metodologias ativas, né? Temos tendências de inteligência artificial, tá vendo? Apesar de ser antigo esse documento, ele faz uma abordagem bem ampla, interessante, recomendamos a leitura. E tem alguns matérias complementares, aborda aqui a sala de aula invertida, também é algo interessante, tá vendo? Design thinking para educadores, ou seja, isso é só o tópico 1, tá? da disciplina, né? Que seria na primeira semana. Vamos ao tópico 2, que é a parte de STEAMS, né? Então, temos vários também conteúdos aqui. Caso até vocês, ao final do curso, querem apresentar sugestões de algum conteúdo mais atualizado, a gente agradece, ok? Né? A gente vai, à medida que acha um conteúdo bom, coloca aqui, claro, tá sempre em aberto, né? Quanto mais conteúdos de boa qualidade, né? Melhor para o curso. Por exemplo, o método STEAM, ele também é uma metodologia ativa, porque a metodologia ativa é um conceito muito grande, só que ele aborda muitas situações, então ele cabe a abordagem dele é mais ampla do que cada uma das metodologias ativas que estão em cima. Por exemplo, Design Thinking tem muito a ver com STEAM, mas, por exemplo, você tem sala de aula invertida, rotação por estações e tudo, mas o STEAM é uma coisa que você aplica interdisciplinaridade, tá? Para ser mais exato. Você trabalha com conceitos de outras disciplinas ou técnicas de disciplinas, né, como ciência, matemática, artes e tal, para você colocar o seu conteúdo. Tá? Então, não deixa de ser uma ferramenta ligada, um método ligado à metodologia ativa. Tá? Mas ele é importante, assim, ele é muito mais na construção da pedagogia e da maneira que você vai colocar a sua disciplina, ou até o curso inteiro, né? Porque muitas vezes, para o STEAM, você envolve diversas disciplinas e os professores fazem trabalhos cooperativos, onde o aluno vai ter nota parcial em uma disciplina e nota parcial em outra, baseado no que ele aplica no conhecimento dele. Tá bom? Por exemplo, quando você faz uma metodologia ativa chamada metodologia orientada a projetos, você pode fazer todo um curso, vamos dizer, que a pessoa começa no primeiro ano, sai lá no terceiro ano, fazendo orientação a projetos, porque todas as disciplinas são orientadas a projetos e usam a metodologia STEAM, por exemplo. Tá? Então, é muito mais uma visão e abordagem de como você vai tratar o curso que você vai ministrar, né, do que propriamente uma técnica individual
para você aplicar só numa disciplina. Não é, mais uma vez, pode se aplicar numa disciplina só? Pode. Tem disciplinas que são muito favoráveis, né, a você usar a metodologia STEAM, tá? Então, como é que eu descubro isso? Lendo um bocado e tentando e colocando dentro das disciplinas de vocês como conceito, experimentando. A verdade é que STEAM e metodologias ativas, apesar de serem consolidadas hoje como metodologias, mas elas têm um grau de experimentação muito grande, tá? Muitas coisas você pode misturar metodologias para poder chegar a um desempenho satisfatório, né? Ou uma motivação satisfatória. Então, não é porque você usa uma que não vai usar outra, né? Você pode misturar num caldeirão várias delas, tá bom? Muito bom, Paulo. O objetivo é usar a tecnologia para a educação, para o ensino. Então, né, importante não é você apliquei metade da tecnologia ou na sua totalidade. O objetivo é o meu resultado educacional. O Benildo colocou uma questão ali que é importante comentar. O conteúdo, ninguém ensina porque nenhum professor tem qualificação ou treinamento. Benildo, eu vou ser muito sincero com você. Dificilmente você vai ter esse treinamento por parte da instituição. Tá? É assim, o que acontece, como eu falei, em equipe, são os professores conversando, buscarem conhecimento. A instituição pode até pagar ou fomentar um treinamento ou outro dentro dos conceitos, mas e aí às vezes até as próprias instituições não deixam, inibem um pouco que aconteça, desculpe, porque tem muito de experimentação, né? Não é uma coisa consolidada que nem nosso ensino bancário, né, como dizia Paulo Freire, que já vem há séculos, né? Desde a Idade Média, o professor num palanque, né, colocando conhecimento para fora, e você só anotando, tentando decorar tudo que ele fala, né? Então, as metodologias hoje, o professor passa a ser muito mais um mediador do que simplesmente professor. E essa mudança tem resistência da instituição, tem resistência dos professores, tá? E então até para aprendizado, é que nem uma pessoa mais velha que vai aprender informática. Só que tem que aprender, entendeu? A coisa está mudando muito. Você não tem muito mais como pegar um aluno e fazer você ter aquele conhecimento bancário que você vai lá, ensina a mesma coisa. Hoje em dia, você pega um garoto de 14 anos, ele vai te dar aula de muita coisa que você está dando aula para ele, dependendo do rapaz, da pessoa que está ali e do interesse que ele tenha. Porque o acesso que ele tem na internet hoje, com metodologias, com vídeos, com tudo, se ele tiver muito interesse, ele acaba se aprofundando muito mais que o professor em determinada parte da disciplina. Isso hoje é muito comum, tá? Principalmente em alguns colégios, em algumas instituições, onde isso é incentivado, né? Onde não só é incentivado, onde os alunos têm acesso à tecnologia, né? Porque hoje a gente vê que nossa rede até está melhorando bastante, né? Rede municipal e tal. Gente, olha só, vocês estão escrevendo um monte de coisa, eu não estou conseguindo ler tudo, eu estou comentando ainda. Então, acho legal vocês fazerem, quando quiserem falar alguma coisa, abre o microfone e fala, porque senão, até eu ler e comentar, né, fica difícil a gente acompanhar, às vezes, o que está escrito, tá bom? Mas, como eu estava falando aqui, hoje os alunos, às vezes, surpreendem muitos professores com perguntas que eles até, às vezes, já sabem a resposta, eles fazem para testar o professor, né? A rede municipal e estadual ainda tem uma certa dificuldade, um certo atraso nisso, mas já tem algumas escolas municipais e estaduais que são pontos fora da curva e aonde essas coisas estão acontecendo bastante, tá? Então é bom vocês terem sempre preparados pelas surpresas que vocês vão ter daqui para frente, tá? A Sayonara escreveu um texto aqui enorme. Trabalhei na escola esse ano, fiz um curso
Leibid, de Educação Maker, me ajudou muito. Fizemos maquete, trabalho de geografia com curvas de nível, matemática, proporção, arte com visão. É isso aí. Só que esse é o intuito de você trabalhar com estímulo, entendeu? E você não precisa, às vezes, envolver todos os professores. Às vezes você pode fazer isso dentro da sua disciplina só. Quase que você tem mais intimidade e fala assim, não vou ler não, vou esperar virar filme. Né? Aquela velha historinha, que a gente tem uma coisa muito longa para ler. Mas é isso mesmo, eu gostei, Sayonara, a experiência hoje, inclusive isso é bom ser colocado por vocês dentro das disciplinas, nos fóruns, porque de repente vocês podem, fora do curso, ter uma colaboração entre vocês, né? Quem sabe, até por quem tem vontade de escrever alguma coisa. Pode falar, Sayonara. Boa noite, pessoal. Boa Tá noite. conseguindo me ouvir? Sim. Na verdade, assim, é LabEAD, é o Laboratório de Educação à Distância que a SEDUC oferta para os professores do estado do Rio de Janeiro. E aí, através desse curso que é feito totalmente online, ele deu muita visão do que fazer. Eu coloquei aí a questão das disciplinas que estavam envolvidas, mas na verdade eu trabalhei sozinha. E aí com isso os alunos eles tinham que pesquisar como que eles iam inserir todos os conteúdos dentro do trabalho. E assim foi muito bacana, porque a gente trabalhou sobre uma cidade inteligente que era planejada, que era projetada e como era uma favela. E aí na maquete tudo da favela, eles colocaram boca de fumo, colocaram como que era o ponto de ônibus, os quebra-molas altíssimos e os buracos e tudo mais, e eles conseguiram retratar tudo isso dentro de uma maquete. É um trabalho simples, só que eles tiveram que fazer tudo na mão, coisas que eles perderam um pouco com essa questão da tecnologia, do uso só da internet, de copia e cola, Ctrl+C, Ctrl+V, e aí eles não estão tendo mais essa prática. E eu achei assim muito bacana porque eles se interessaram muito. Eles, poxa, professora, um trabalho diferente, a gente está conseguindo entender o que é curva de nível agora. A gente está sabendo como montar isso em 3D. Isso aí. Muito bacana. Inclusive, leva uma motivação, né, dos alunos. Eu acho importante essas práticas. Quer comentar alguma coisa, Dival? Fala aí. Achei excelente esse trabalho. Você fazer manualmente as coisas, eu sou a favor, realmente. Eu faço algumas maquetes aqui, né? Tem uma que eu vou apresentar amanhã para o condomínio, que é a rampa de acessibilidade, depois de tanta briga que teve aqui. E eu acho um trabalho muito bom, porque você não é tão simples, você tem que planejar, medir, fazer as coisas, né? Criar uma proporção. Isso sempre um desafio, né? Mas é um desafio assim que é legal, né? Você superar aquilo. Você vai lá e faz, e corta, e cola, e colore. Então eu acho muito legal. E não é uma coisa tecnologicamente dependente, que você precisa aprender com a eletrônica. Você monta aquilo e, né, é um trabalho em equipe, um trabalho grande, que tem que ter planejamento. Então, existe toda uma curva de aprendizado quando você constrói uma coisa desse tipo. Né? E é uma coisa acessível. Você precisa o quê? Papelão, cola, isso, aquilo. O material é fácil de fazer, de arrumar. Mas fazer e ficar uma coisa legal, olha, bastante esforço. Mas o aprendizado vem através do esforço mesmo. Né? Ninguém aprende muita coisa estando naquela zona de conforto. Você tem que ir lá e vai lá, faz, e experimenta, faz. Chega lá, é um deslocamento. Você sai da sua zona de conforto para um ponto lá que você quer, deseja atingir. Tá? Então, eu acredito que os seus alunos tenham feito esse avanço. Eu não falo de deslocamento, esse avanço. E hoje eles aprenderam, né? Muita coisa. E assim foi muito interessante, porque aí depois eles falaram, professora, a gente pode dar mais atenção a isso, fazer mais trabalhos manuais. E aí eu solicitei para eles que fizessem algum veículo
que se locomovesse sem ser puxando por uma cordinha ou qualquer coisa do tipo. Eles tinham que dar o jeito deles. Conseguimos barco a vapor, conseguimos carrinho com circuito mesmo elétrico, onde tinha um motorzinho, conseguimos carrinho com força elástica, e eles foram usando uma criatividade assim, foi bem bacana. Isso, super bacana. A criança descobre que ela chega lá se ela quiser. Isso que é o mais importante. E você vê como é que é importante trabalhar em equipe. Eu na equipe só ia ser o criador, né? Que foi uma criatividade, faz isso, faz aquilo, gerente de projeto, porque eu tenho uma habilidade manual zero. Em arte, na minha vida escolar, a arte sempre foi um terror para mim. E uma frustração, porque eu acho lindo. Tinha muita vontade de fazer alguma coisa, ter habilidade para alguma coisa artística, mas só na próxima vida. Nessa não vai dar, não. Pelo menos a princípio. A Sayonara Josiane perguntou se o pessoal professores da FATEC tem acesso a essa plataforma que você comentou. Não sei te responder, mas eu posso pegar aqui o link e colocar no grupo, você pode tentar acessar. Eu sei que os servidores da CEDUC, na questão da educação básica, conseguem. Agora já a FATEC eu não sei. Eu vou pegar aqui o link, vou passar. Utiliza a matrícula. É matrícula ID. Bom, Perfeito. mais alguma coisa? A gente pode continuar? Tá, então vamos prosseguir para o nosso tópico 3 e a gente continua aí nosso bate-papo. Então, o tópico 3 é, né, o conceito de robótica e cultura maker, que acabamos De falar, falar né? um pouquinho. Então, existe, ó, importante, esse fórum avaliativo. Coloca sua experiência e tal, né, e né, cria um tópico, comente construtivamente pelo menos 2 tópicos dos colegas, tá? E isso aqui está desatualizado. Eu atualizei bastante coisa, eu e Paulo, mas esqueci isso aqui. Pior que eu também não olhei isso, não. Vai olhando os tópicos. Uma coisa importante, tá, que eu queria falar com vocês, que eu vi na outra disciplina, os fóruns estão sendo muito pouco utilizados e assim, as pessoas pouco participam. Né? Eu acho legal que se alguém bota um tópico, que mais de uma pessoa vá lá, participe, comente, fale sobre aquilo, que com certeza é uma contribuição, tanto para quem postou o tópico, como para ela também, como enriquece, né? Então é bom que vocês tenham uma interação maior no tópico, tá? É importante essa sinergia. Tá aí, claro, vale ponto, tá? Então é importante a gente ver as pessoas estão trocando ideias e tudo. E tem vários conteúdos aqui de educação maker, na educação, cultura maker, tem estudos de casos, né? Robótica, robótica educacional no ensino básico. Tá? Então, temos vários aqui, tem até vídeos, né? Alguns vídeos aqui, né? Esse aqui é um robozinho, um robô movido a energia solar que tem alguns lasers que vai matando as pragas. Então ele tem uma IA que identifica se a erva é daninha e dá um pulso laser nela. Tá? Então ele vai cobrindo lá e vai matando somente o que é erva daninha. Né? Tem uma escavadeira robótica, né, que a pessoa virtualmente. Aqui já é Sirius Games, ou seja, é um software que a pessoa pilota em RV, né? Tem lá as alavancas, mas o software se comunica, né, com esses acionadores e simula uma escavadeira robótica. Tá? Então a pessoa aprende a pilotar aquele dispositivo que é um dispositivo caro, que é aquele maquinário, primeiro no simulador. Tá? Ajuda a reduzir custo de aluguel e também a quantidade de acidentes que podem ocorrer quando a pessoa está ali ainda meio iniciando né, trabalho com isso. Colheitadeira robótica também, que colhe as frutas, usa também IA para colher somente as frutas que devem ser colhidas e se estiver verde ele não colhe. Então tem algo, algumas coisas interessantes nesse fórum, tá?
nesse tópico, além do fórum, que vale, né, que também pontua para a nota de vocês, também tem alguns artigos que são interessantes para vocês verem. Alguém quer falar mais alguma coisa, gente? Vou prosseguir então para o próximo tópico, o tópico 4. Então, o tópico 4 é conceito de serious games e IA aplicados à educação. Também tem um fórum, tá? Experiências para serious games e IA aplicados à educação. Você coloca lá, né, alguma coisa que você achou interessante dos artigos e faz uma interação com seus colegas, tá? E o que é o serious games, né? Serious Games, deixa eu ver se tem alguma coisa aqui ou se tem naquele tópico mais anterior. Fala também de gamificação, né? IA. Não estou achando muito Serious Games Ali, aqui. desce um pouquinho. Você botou ali, Learning by Role Playing Games. Esse aqui é a utilização do RPG na educação, ou seja, você consegue montar, né, alguns RPGs que abordam, né, algum assunto que, né, deva ser ensinado ou debatido, né? Então, essa abordagem utilizando o RPG, existem vários trabalhos envolvendo isso, né? É uma coisa importante explicar, assim, a IA, como está sendo muito falada, ela é um pedacinho só da IA, né, são as LLMs. O que a gente fala de serious games, quando você trabalha com metodologias que tem a ver com IA também, mas em outras áreas do conhecimento e para coisas específicas, né, de sensores, medições, né? Aqueles exemplos lá da coletadeira eletrônica, coletadeira autônoma, e aquilo que está no capítulo 3 lá, aqueles exemplos, né, do robozinho que vai matando as ervas daninhas, isso é outro tipo de IA. Não é a mesma IA que a gente aprende com o ChatGPT, com essas outras ferramentas tipo Gemini, né? Elas são outra situação. O Serious Games tem a ver com simuladores, né? Por exemplo, simulador de avião, simulador de um helicóptero, alguma coisa assim. Isso numa colheitadeira, então você trabalha essas simulações. This unique system converts any excavator into a trenching robot. Também, né? Coisa séria. Fala. Não sei se eu consigo mostrar, não. Colheitadeira. Desculpe, gente. Vocês conseguem ver aqui? Eu acho que caiu para outra janela. Isso aqui não tá bom, não. Tá aberto. Tá aberto? É só executar. If you think self-driving cars are cool, get ready for something even wilder. Self-driving construction equipment, and they are already digging away on job sites. The system can be attached to any excavator to turn it into an autonomous robot. The machines can work without any on-site human operators. But is a massive self-driving excavator safe for people to work around? The system features several onboard cameras to ensure 360 degrees visibility. A proximity radar can spot obstacles in less than a second, and the system stops automatically. It's also equipped with an all-weather enclosure, a powerful liquid-cooled computer, and a GPS. Installation and calibration on an excavator can be done in just a few hours. Once fitted, the kit is turned on by introducing an encrypted USB key and flipping a switch.
Bem Using the interessante esse vídeo. dashboard, the operator can monitor all the critical functions. Once set into the Muita gente vai geofenced perder o area, emprego. the upgraded excavator can dig whatever kind of trench is required within that area. For now, the Isso é uma only coisa que eu task posso available comentar, in não the vai. system is digging a A trench. IA não vai tomar emprego de However, ninguém. additional tasks Ela só such vai as tomar backfill, emprego de vai ter um compaction, profissional que and sabe usar material IA, handling will be né? Porque added apesar later. da The system colheitadeira estar ali operates via a sozinha, tem o cloud-based cara que app. controla lá This por fora, allows operators to que pode ser control o the cara que é system from motorista da anywhere in colheitadeira. the world. The Né? Então construction industry is one of the vai ter largest coisas mais sectors in the especializadas, global economy. né? About Mas sempre $10 tem que ter uma trillion supervisão are humana. spent each year on construction. Né? Eu acho que os empregos vão trocar. Né? Você imagina a quantidade de datilografistas que tinha na década de 70, início de 80, que ficaram desempregados. Foram fazer outras coisas, né? Ou foram se aperfeiçoar, viraram digitadores, depois podem ter virado programadores e por aí. Né? Então é uma coisa que quando as pessoas falam que a IA vai tomar, né, tirar o emprego de muita gente, eu acho sim que muita gente vai perder emprego, mas mais por capacitação do que propriamente pela IA tirar o emprego. Porque por mais que você automatize certas situações, tem outras coisas que nunca vão ser automatizadas e que vão ser cada vez mais requeridas e mais caras. Né? Coisas manuais feitas pela mão do ser humano, tem muita coisa que é muito difícil uma IA reproduzir, ou mesmo um robô reproduzir com uma perfeição, né? Ou com uma personalização. Né? Uma coisa que a gente acha que o mundo futuro nosso vai ser o mundo da personalização. Né? As coisas vão ter que ser feitas muito direcionadas, né? Então, eu acho que... É verdade, porque eu comento muito com os meus alunos essa questão, porque até faço o comentário, eita, muita gente vai perder o emprego, mas naquela velha observação, vai perder realmente porque o ser humano está um pouco acomodado, ele não quer capacitar, né? Não quer buscar uma capacitação para conseguir desenvolver a função de uma forma mais inovadora. E o que acontece? As pessoas pensam que a IA vai ensinar elas assim, vai tirar delas assim, a preocupação de fazer alguma coisa. Não existe isso. Você para pedir alguma coisa para a IA, você tem que saber sobre aquele assunto, porque você tem que analisar a resposta. Que a IA pode te dar uma resposta totalmente fora de contexto, e se você não sabe sobre aquilo, você vai aceitar como verdade. Então, a IA vai facilitar muito. Por exemplo, que nem eu falei, eu pego o notebook LM lá, boto uns artigos, mas é sobre assunto que eu conheço. Né? E dependendo do que ele me responda, tem artigo que eu vou ler todo, tem artigo que eu vou ler só um pedaço, tem artigo que eu só vou pegar a parte que está ali no notebook LM mesmo, entendeu? Então, por aí. Na verdade, o Benildo perguntou o que é um datilografista, né? E o Dildivan falou que era um antigo digitador. Não, ainda é mais antigo, quando usava máquina de escrever. Né? Então, cara, você fazia curso de datilografia para aprender a escrever cartas, a escrever documentos de uma velocidade boa. Né? E aí você tinha uma série de cursos, né, que as pessoas iam fazer para serem rápidas. Né? Eu não cheguei a digitar nela, não, mas eu já peguei numa e era super pesado os botões, cara. Você tem que fazer força com os dedos, exercita bastante, né? Imagina quem fica naquilo o tempo todo. Ainda mais, as mais modernas eram eletrônicas, eram quase um teclado normal, né? As antigas que eram mecânicas, tu tinha que enfiar o dedo nelas mesmo para escrever, tu imagina só. O problema que você tinha de fisioterapia nas mãos depois de muitos anos. A tecnologia está sempre alterando a forma como a gente faz as coisas. Isso aí não é de agora. Chegou a IA. A IA é interessante, mas você pode usar a IA de vários jeitos. O Paulo usa para pegar uns artigos e dar uma filtrada para que ele estude. É o uso benéfico da IA. Eu também, eu pego a IA e coloco lá algumas coisas, ela molda para mim, eu leio, vejo se tá bom, não tá, né? Busco outras coisas, né? Comparo com o que ela fez.
Ou seja, a gente tem que usar a IA a nosso favor e não de forma preguiçosa. Na verdade, a IA tem que ajudar a gente a produzir o nosso trabalho de forma levar mais qualidade. Ela tem que somar com a qualidade com o que a gente está colocando lá. E não ser ela trabalhar para a gente, só, sem nada. Ah, botei na IA, gerou, eu dei um Ctrl+C, Ctrl+V, tá? É perigoso. Por quê? Porque à medida que a IA se propõe a fazer mais coisa, qual é o nosso papel? A gente tem que estar, né, se qualificando, se aperfeiçoando também, né? Evoluindo também. O que não pode a gente, não, deixa para IA fazer, deixa para IA fazer. No final, você acaba perdendo a oportunidade de você se desenvolver fazendo as coisas. Então, a gente usa a IA de forma como ela ajude a fazer o nosso trabalho, não que ela faça o nosso trabalho, né? Uma revisão de texto, excelente. Buscar algumas referências, excelente. Mas a gente não pode não se envolver na elaboração do trabalho. Esse é o ponto. Tá? Então, você tem aí colheitadeira automática. Por quê? Porque é um trabalho muito específico, né? Para que colhe lá as frutas lá. Tem um outro vídeo que vocês podem depois entrar. Mas é muito específico. É um trabalho, né, que o robô lá faz a coleta de frutas, sei lá, por dia, de, sei lá, de 5.000 frutas. Claro, é um trabalho, né? Se fosse um humano fazer, seria um trabalho penoso de fazer aquilo ali. Tá? Mas a gente não pode deixar aí a substituir, né, o trabalho de você elaborar, você pensar, de você planejar. Tá? Na verdade, ela vai te entregar algo que não é tão bom, né, mas mais rápido, né? E, né, não vai significar que você esteja produzindo muita coisa, se você não se envolver naquilo. Então, são dois lados. Né? A gente não pode ficar preguiçoso achando que a IA vai pensar pela gente. Pode ser até que, se você quiser ficar estagnado, isso aconteça. Mas a gente não pode deixar que, né, chegar nesse ponto, porque a gente tem, né, à medida que todo mundo usa IA, o que vai acontecer? Né? As pessoas vão se aperfeiçoar, né? Vão se destacar porque quando se envolve conseguem fazer mais utilizando a IA e não fazer a mesma coisa que fazia antigamente. Então a gente não pode, né, achar que ela vai facilitar o trabalho ou fazer pela gente algumas coisas, né? Mais alguma coisa, gente? Podemos prosseguir aqui. A gente estava no quarto tópico, eu voltei para o terceiro para olhar o vídeo. Acho que o quarto tópico é mais ligado a Serious Games, eu acho, que é o último. Aprendizado baseado em games, né? Tá muito grande essa letra. Eu estava achando que tinha mais coisa aqui, eu vou dar uma olhada, tá? Mas o que é o Serious Games? Serious Games são softwares destinados a treinar a pessoa, né? A pessoa a alguma técnica. Então existem os Serious Games digamos, treina a enfermeira, tá? Então ele coloca várias simulações de desenho, né, do paciente com várias medições de temperatura, pulso, isso, né? E a pessoa pode exigir mais alguma coisa ali, algum exame, toca lá. E qual o objetivo? Né? A enfermeira tem que cuidar do paciente de modo, né, a pressão, e se chegar a um ponto que ela não consiga tomar as medidas, ela chamar o médico.
Mas às vezes é só um pequeno aumento de pressão, é só alguma coisa, algum sintoma, ou seja, se chamar o médico, ela tem que dizer os sintomas que estão acontecendo, que necessitam uma intervenção médica. O médico chega lá e dá um medicamento, né? Ou ela tem a sua autonomia até um certo ponto. Então, são colocadas várias situações onde a pessoa que está interagindo com o software, né, ela toma as ações lá para manter. Então, o software bota à prova os conhecimentos da pessoa sobre isso, sobre enfermagem, de pressão, colocar os eletrodos para marcar o batimento cardíaco, etc, etc. Né? Então, tem todo e o software vai te dando nota. Vai dizer, olha, você não está bem, você não está sabendo bem. Ou seja, o software ele avalia o aluno, né? E toda hora ele tem lá normalmente tem um score dizendo, você está indo bem, olha, você não está indo bem não, o paciente vai morrer. Né? Então, né? E não é que nem um jogo que tem um roteiro fixo. Né? Então, existe todo um mecanismo, né? Não sei se é IA ou um mecanismo, né, criado para colocar sempre situações novas que botem em desafio quem está utilizando aquele software. Então, esse software que treina essas enfermeiras, existe um software que você pilota uma empilhadeira em um armazém. Então, tem óculos RV e você pilota aquilo ali. E você já viu os vídeos de acidente, né, nesses armazéns, né? É tudo apertado. Né? Então você tem que chegar a empilhar ou tirar a mercadoria que está lá no alto, tem que operar a empilhadeira. Né? E, é claro, qual é a vantagem desse software? A pessoa vai treinando e pode derrubar tudo, quebrar tudo, que está tudo bem. Né? É apenas um software. Vai dizer, olha, você quebrou tudo, hein? Treina mais, né? Sem prejuízo material nenhum. Né? Então, esses softwares colocam à prova as habilidades ou até vão orientando, né? Para, no final, ele dizer, olha, agora você está sabendo bem. Está na hora de você pegar a empilhadeira de verdade e treinar. Né? Então, além de haver uma economia, né, do aluguel do material, né, você tem uma empilhadeira, um local para você treinar, é custoso. Você, quando chegar nesse ponto, você vai estar, pelo menos, mais familiarizado com os controles, até com alguma habilidade em pilotar. Existe software para operar guindastre, tem muito acidente de guindastre. Você tem vento, você tem inércia da carga. Né? Imagine um acidente com um guindastre. O guindastre deixou cair o container, quebrou tudo. Ah, foram só 1000 TVs de LCD, beleza. Claro, tem um software para isso. Tá? Então, toda operação de materiais, de equipamentos muito grandes, você tem um software que é o Serious Games que simula aquilo e treina a pessoa para que quando ela chegar para utilizar o maquinário pesado, ela já vai estar com alguma habilidade. Tá? Então o software ele tem isso aí e é uma economia muito grande. A Petrobras usa para a área da perfuração um software que simula isso aí. Porque você perfurar um poço é extremamente caro. Então ela quer que todo mundo, que mesmo os engenheiros que fazem isso, que nunca perfuraram um poço, passem pelo curso da perfuração, né? Que tem os Serious Games para isso, para que quando ele chegue lá na plataforma ele já esteja familiarizado. Porque o momento que ele botou o pé na plataforma é caríssimo a hora que ele está lá. Né? Só o custo de você ter uma plataforma em alto mar já é enorme. Você manter um engenheiro lá, né, trabalhando 24/7, não sei como é que é a escala de trabalho, é caro em termos de comida, isso, passeio de helicóptero, né, isso. Então é importante que a pessoa chegue lá já familiarizado com aquela operação. Então, o software, na verdade, permite uma economia muito grande. Isso é que é o conceito de Serious Games. Tá? Então, é um software
mais complicado de se desenvolver. Por quê? Porque ele não tem que nem aquele roteiro do jogo. Você joga e sempre tem aquele cara que atrás daquele muro que atira em você. Então você morre 3 vezes, você entra e você sabe que a pessoa está ali, né? Aquele roteiro fixo. Não, ele é um software desafiador que coloca você sempre em situações diferentes, mesmo que você reinicialize, justamente para testar e botar à prova a sua habilidade, né? Para que quando o software diga, ó, o cara tá indo bem, você vá lá operar seu guindaste, vai operar a empilhadeira, vai operar lá o controle de perfuração, que é caríssimo lá da Petrobras ou de outra empresa, e assim vai. Então a área de serious games é uma área que dá muito dinheiro, tanto para quem desenvolve quanto para quem treina. Tem empresas especializadas em treinamento com serious games. Quer falar alguma coisa, Paulo? Alguém mais quer complementar? Não, essa área de simulação já esgotou bastante. Tem todas as áreas hoje, principalmente onde também tem perigo de vida humana, né? Tem bastante Sim. coisa que você tem que treinar com serious games antes de usar. É E interessante. acho que já falou bastante, né? Eu acho que Vamos ver. Vou passar aqui para a eu não gente. tenho muito mais coisa para falar sobre Esse é o último tópico. agora. Tem tendência de educação, gamificação. A parte de gamificação também é muito interessante, tá? Que você, né, não chega. A RPG também é um tipo de gamificação, né? Mas você tem outras formas de gamificação, né? Que você coloca, né, os elementos para que você consiga, né, a pessoa se familiarizar com aquele assunto, né, interagir e se interessar, né, à medida que é um desafio para né, a pessoa se interessa e, né, adquire mais conhecimento nesse assunto. É uma área muito interessante, né? Então tem vários artigos apresentando isso, né? Aqui sempre fala do RPG, tá vendo? Né? Que é também uma ferramenta interessante. E existe RPG, a gente tem que pensar que RPG não é necessariamente um software, tá? Às vezes é algo de tabuleiro, carta, mas de forma como as pessoas se envolvem, vai haver um aprendizado grande nesse ponto aí. Nós temos até um TCC, né, que foi um RPG sobre definição de requisitos de sistemas. É algo também bastante interessante. Então, recomendamos a leitura, né, dessa parte. A Role Play Game é outro RPG. Né? Então, tem vários artigos aqui que seria interessante à medida que vocês, né, para vocês lerem, para se familiarizar com esse assunto. E acho que finalmente nós chegaremos aqui. Nós temos já 1h30 aqui, né? Vamos. É o projeto, né? Projeto de computação. Não é para fazer nada, não é um TCC, é um projeto de 3 a 5 páginas, né? Importante que ele pontua bem nessa disciplina. Façam os grupos aqui, entrem no fórum. Olha, eu vou fazer grupo com fulano, beltrano e ciclano. Olha, né? Coloca lá. Olha, você bota lá, olha, eu estou sem grupo ainda, eu quero fazer um TCC desse assunto. Coloca lá, os seus colegas vão ver o fórum, tá bom? Né? Quem está sem grupo vai olhar o fórum, opa, tem um cara aqui, quer fazer comigo? Fórum é para vocês, né? Para ver sinergia entre vocês, tá? Então, o prazo de entrega é 5 de setembro. 5/9 é 5/10, cara. 5/10, 5/9 né? semana que vem. Aí, gente, tem que se ligar aí. Foi bem. Deixa eu ver aqui. 5/10. 5/10 é outubro. Muito Às bem vezes eu também escrevo, observado aqui. eu nem conferi isso daí. Eu nem tinha olhado na entrada aí. Muito bem observado. Muito bem observado, Paulo.
Ó, vamos lá. Aqui, ó. Para ninguém ficar assustado, sabe? Correndo para isso. Pronto. Muito bem observado, Paulo. Ficaram mais tranquilos. Eu já percebi que todo mundo ficou mais tranquilo depois dessa mudança. Né? Tá, então, fórum, né? Deixa eu desligar a edição. Né? Então, temos o fórum, temos o modelo do projeto, né? E temos a tarefa aqui que você vai fazer lá, o projeto, você coloque lá, tá? Se puder mudar o nome do arquivo, bota grupo projeto tal, fulano, beltrano, cicrano. Coloca aqui no nome do arquivo, tá? Facilita um pouquinho, tá? Mas a gente confere. Se botar aqui modelo de projeto Word, subir, mas se tiver o nome dos comandos lá dentro, a gente vai ver, tá bom? Não tem problema não. Mas se puder botar o nome das pessoas ali no nome do arquivo, melhor ainda, tá bom? E claro, obrigatório, dentro do documento, projeto, participantes, fulano, beltrano, cicrano, ok? Tá? Não esqueça de botar dentro lá do documento para que facilitar a gente. Tá? Aí vocês tem aí o quê? Mais de um mês para fazer, tá? Os fóruns também, eles não estão fechando rápido. Eu acho que os fóruns fecham ao final, no meio de setembro, ao final, lá chegando próximo ao final de setembro, tá? Então vocês também têm um tempo para colocar lá no fórum. Antigamente o fórum abria e fechava rápido. Não, o fórum tem um tempinho para vocês poderem interagir mais tempo. Mas não deixem para depois, ok? Não dá, vou deixar tudo para depois. Não, vão fazendo agora. Coloca lá o fórum, coloca uma coisa. Deixa eu dar uma olhadinha. Falou assunto interessante, deixa eu colocar também aqui mais uma coisa. Sempre dê uma olhadinha. Cuide do fórum ali de forma, né? Não deixem para depois e vão pensando no trabalho em grupo. Quem vocês vão chamar, qual grupo você vai montar, tá? À medida que chegar lá no início de setembro, você já vai, opa, peraí, o grupo tal, vamos montar, vamos fazer isso aqui para não ter correria. Tá? Então, né, a gente tem que, né, não deixar para depois aí. E eu acho que é isso que a gente tem. Parece pouca coisa, mas vai dar um trabalhinho para vocês, tá? Não se preocupem que vai ser divertido, vai ter trabalho, tá? E temos o autoavaliação e fechamento da disciplina. Acho que é só um fórum de autoavaliação. E depois a gente vai listar as notas finais aqui, mas vocês podem também ver pelo cigarro, tá? As notas. Tá? Se tiver alguma coisa pendente, olha, quase todo mundo entregou só a gente até manda mensagem aqui pelos próprios e-mails da plataforma. Eu acho que é isso que a gente tinha que apresentar para vocês, gente. Eu vou dar uma interrompida aqui na apresentação. Né? Viram que né, é uma coisa que vocês têm que começar a interagir nos fóruns, né? Começa a fechar o grupo que fica uma resolução tranquila, sem correria aí, ganha uma boa nota na disciplina, né? E aí fica tranquilo. E, claro, sai, né, com oxigenado esse conhecimento aí. Mas alguém deseja falar mais alguma coisa aí, colocar mais um ponto, gente? Paulo? Não, tô contemplado. Eu acho que passamos o recado, né? Eu acho que tem um bocado de material aí para vocês trocarem, né? Tiverem dúvidas também de coisas que queiram que a gente possa ajudar e tá falando, pode botar lá nas perguntas ou no fórum. Volta e meia lê o fórum também, às vezes a gente interage um pouco no fórum também. Eu prefiro, no fórum que ele é o fórum que vale nota, eu procuro nunca me envolver assim, não responder, não comentar nada, deixar vocês interagirem. Né? E nesse caso vocês podem mandar mensagem direto lá
diretamente para a gente lá pelo Moodle, tá bom? Isso, Acho que é isso, né? Acho que são 9h05, acho que já está na hora da gente jantar, né? E mimir, que amanhã é dia. amanhã tem mais coisa, amanhã tem mais emoção. Eu tenho reunião de condomínio amanhã. Fortes emoções. Ficou até triste, né? Ficou com pena. Eu também acho que é penoso. Verdade. Mas não tem jeito. Paulo mora em casa, né? Melhor, né? Eu moro em apartamento, aí a gente tem que enfrentar isso. Mas tem condomínio aqui também e eu sou o vice-presidente da associação. Caramba, é Eu poderoso. me envolvo nessas porcaria, cara, só para me apurrinhar, mas também se não se envolver não anda, né? Aí você tem que ter uma satisfação. Realmente, eu digo que é um aborrecimento necessário. Porque, olha, é chato. Gente, acho que é isso, né? Se alguém quer comentar mais alguma coisa, falar mais alguma coisa, senão a gente vai, né, interromper a gravação e nos despedirmos de vocês. Tranquilo, gente? Silêncio ensurdecedor. Então é isso, gente. Interrompe a gravação, então, aí, Vou Edival. interromper aqui, não. Cadê?